Oi, gente, sejam bem-vindas a mais uma Week Class, Week de semana, class de aula, ou seja, são aulas semanais que eu trago para vocês assuntos que vão te ajudar a ter uma imagem profissional que vende. Meu nome é Larissa e hoje nós vamos falar sobre a sua imagem literalmente no business. E não só isso, a gente vai falar também sobre a diferença da imagem pessoal, profissional, onde uma entra, onde sai a outra. Tá muito legal. Fica aqui que você vai entender. Mas, gente, assim, ó, deixa eu comentar com vocês aqui, ó. Que frio é esse? Não sei de onde é que vocês estão me assistindo, mas aqui em São Paulo nem chegou inverno e já tá esse frio todo. E sabe o que é pior? Que tá sol, mas na sombra a gente tá um gelo, misericórdia, Senhor amado. Vamos lá então para nossa aula. Imagem profissional. Vamos começar sabendo exatamente o que é a imagem profissional. A imagem profissional é literalmente a sua imagem voltada não para sua vida pessoal, não para o seu relacionamento, não para sua, como eu posso dizer, para o seu relacionamento com a sua família, com o seu esposo, lazer, com seus amigos. Não. A imagem profissional ela está voltada literalmente para aquilo que você tem um retorno financeiro disso, sabe? Então, normalmente quando a gente tem um retorno financeiro, aquilo se torna o nosso trabalho, a não ser que a gente invista, enfim. Mas a imagem profissional, ela é literalmente a nossa imagem voltada para nossa carreira, se assim eu posso dizer. Só que, quando eu falo de imagem profissional, muitas pessoas elas confundem e acham que imagem profissional é só a roupa que a gente está usando. Então, por exemplo, a minha combinação aqui do verde com o meu blazer bege. Inclusive, quem me acompanha aí há mais um tempinho já deve até saber o que eu estou usando, está comunicando. Mas, na verdade, imagem profissional vai muito além disso. E ela envolve o acrônimo MEO, que eu sempre falo com vocês aqui. MEO. São os 3 pilares da imagem profissional que vai vender ou não, mas vocês sabem que a minha missão aqui é te ajudar a ter uma imagem profissional que vende. Então, é claro que aqui a tua imagem vende, tá bom? Mas vamos lá entender o que é esse acrônimo MEO. Primeiro, M de modos, E de estética e O da sua oratória. Os modos, ele envolve a sua postura corporal como um todo. Então, se eu tô mais curvada, se eu tô com a postura mais ereta, muito se ouve falar, e eu quero até corrigir aqui, que muitas vezes eu falo, quando você tá com a postura mais curvada, talvez ela esteja mais insegura. Mas na verdade, isso depende. Por exemplo, pensa numa profissional que ela está sorrindo. Quando ela sorri, ela projeta a postura dela pra frente. Até mesmo porque, se a gente for sorrir assim, dá a sensação... Nossa, que risada mais feia, viu? Mas se a gente for sorrir assim, com a postura toda ereta, pode dar a sensação que a gente está debochando. Então, não quer dizer que você projetar a sua postura, o seu corpo levemente pra frente, é sinônimo de que você é insegura. Tudo isso vai de acordo com o que você deseja comunicar com a sua imagem, literalmente, dentro do acrônimo MEO, os modos. E também faz parte dos modos a sua forma de se comportar, de sentar, aquela comunicação não verbal que a gente faz também com as mãos. E as boas maneiras e etiquetas, que também é a forma de você se portar no ambiente. Então, a gente sabe que tem ambientes que são extremamente formais, então a gente precisa ter uma outra postura, tem outros que são mais informais, a gente consegue pegar um pouquinho mais leve e esses modos, eles fazem parte da sua imagem, ou seja, não é só roupa. Mas também tem a roupa, que ela entra na onde aqui? Na parte da estética. Estética é tudo aquilo, literalmente, que a pessoa está vendo da sua imagem, assim, não é o que eu tô querendo dizer, mas a sua beleza, sabe? Tudo que ela está vendo literalmente aqui. Então, por exemplo, se você tem uma expressão mais cansada ou fadigada, se você tem um aspecto mais saudável, que são aquelas pessoas que elas têm a prática de exercício físico, então a postura delas normalmente é outra, a postura delas normalmente é uma postura melhor, mais ereta. A questão do autocuidado, a gente consegue observar principalmente pela pele, se a pessoa bebe bastante água, se a pessoa não bebe tanta água assim. Inclusive, deixa eu parar aqui pra beber. Vamos lá, se a pessoa bebe ou não bebe tanta água assim. E também a gente tem o autocuidado, que é quando a pessoa ela tira um tempo pra fazer as unhas, pra ela fazer a sobrancelha, pra ela se ela vai colocar ou não uma extensão de cílios, se ela vai ou não fazer uma harmonização facial. Tudo isso são
envolve a parte do autocuidado, se ela vai fazer uma massagem modeladora, se ela vai fazer uma massagem nos pés, tudo isso que ela mexe no corpo dela envolve o autocuidado. É claro que a gente precisa saber a nossa referência, o porquê disso, mas tá dentro do autocuidado. E por fim, olha como é interessante, por fim, lá por último, vem a sua comunicação através das roupas. E aqui, a combinação através das roupas, olha que interessante, não é só a questão de você combinar o bege com o verde, o preto com o branco, o rosa com o azul, rosa com laranja. Não, aqui também vai as linhas, as formas que você usa. Também se o tecido é mais leve, se ele é mais estruturado, se ele é mais molinho, se ele é um tecido plano, se ele é uma malha. Aqui agora que vai entrar a parte da roupa. Então a gente consegue perceber que imagem não é só roupa. Na verdade, a roupa é a pontinha do iceberg. E também envolve a nossa oratória, que é a nossa comunicação verbal como um todo. Ou seja, se a pessoa fala extremamente mais rápida, ou se a pessoa fala mais devagar, pausadamente, ou se a pessoa não fala nem devagar nem rápido, mas ela consegue controlar a voz dela, não fica aquele diálogo literalmente monótono, mas sim, tem partes, tem é como se fosse, é que tá aparecendo aqui até pra mim, aquele mixer de áudio, sabe? É muito importante durante uma conversa a gente ter esse mixer de áudio pra nossa conversa não ficar muito monótona e a pessoa acabar não prestando atenção no que a gente tá falando. Ou seja, isso também faz parte da nossa imagem. Inclusive faz parte também o quê? Sabe quando a gente vê uma pessoa que ela é toda mais meiguinha, que a imagem dela, a postura dela, tudo dela, sem falar, tá comunicando mais meiguice, e aí quando ela abre a boca, a pessoa tem uma voz dura, firme, meio que dá um bug na nossa cabeça, porque a imagem, a voz, na verdade, que a gente tinha daquela pessoa na nossa cabeça, não é o que a pessoa realmente tem. Então, assim, é muito legal a gente se adequar toda a nossa imagem também com o tom de voz, porque, assim, a nossa imagem, ela serve para potencializar a nossa comunicação, potencializar aquilo que a gente quer passar para o mundo. Eu vou falar sobre isso mais pra frente, mas agora vamos seguir explicando para vocês o que imagem profissional definitivamente não é. Bom, imagem profissional não é o look do dia, ou seja, sim, você pode usar o seu look do dia, postar, claro que você pode, para inspirar, não há problema nenhum nisso. De vez em quando eu vou lá, faço isso também, mas definitivamente imagem profissional não se resume a look do dia, até mesmo porque a gente acabou de aprender que a imagem como um todo de um profissional, até mesmo de uma pessoa, ela envolve o acrônimo MEU, modos, estética e a oratória. Então é isso tudo que eu quero trabalhar com você. Não é definitivamente só o look do dia. A outra coisa que a imagem profissional também não é usar tudo que está na moda. Até mesmo porque quando você não usa tudo que está na moda, você também está se posicionando de alguma forma. Você está deixando a sua comunicação de uma forma clara. E você não precisa, para ter uma imagem profissional que vende, para passar segurança para o seu cliente, para atrair novos clientes, você não precisa usar as coisas que estão na moda. É claro que entra aqui aquela questão dos símbolos que nosso cliente usa. A gente vai falar isso também um pouco mais pra frente, mas agora, por agora, você literalmente, eu te dou a minha palavra, que para ter uma imagem profissional que vende, você não precisa usar tudo que tá na moda. Você precisa saber fazer as combinações corretas, você precisa entender o que é o acrônimo MEU. Lembra que eu falei pra vocês? Modos, estética e oratória. De momento algum aqui eu falei usar o que está na moda. Combinado? Outra coisa que a imagem profissional não é usar terninho sempre. E aqui hoje eu fiz questão de também estar usando pra vocês, porque vocês podem falar assim, Lari, mas se imagem profissional não é usar terninho sempre, então o que você tá fazendo com esse blazer? E bom, gente, isso eu estou usando porque faz parte da minha comunicação, faz parte daquilo que eu quero transmitir pra quem está me vendo, pra você, na verdade, que está me vendo, pra outras pessoas. Mas, se vocês me acompanharem no Instagram, vocês vão ver que é raro eu usar blazer, até mesmo porque eu trabalho bastante home office e aqui onde eu moro, por incrível que pareça, tá muito frio, mas é litoral, é muito quente, então por mais que eu use blazer de linho, esquenta demais. Então eu uso outras peças que me passam, que me trazem autoridade, trazem essa autoridade para minha imagem, sem necessariamente ser o blazer. Então, se eu uso essas peças, você também pode usar.
Por isso que eu digo que a imagem profissional não é você usar terninho. E outra coisa que a imagem profissional também não é, que muita gente confunde, é usar aquela pose com cara fechada e braços cruzados. Basicamente, deixa eu vir aqui um pouquinho mais pra trás. Deixa eu aparecer aqui um pouquinho maior pra vocês entenderem. É aquela profissional, ou aquele profissional que aparece assim, ó. Gente, imagem profissional não é só isso. Imagem profissional vai muito além. Inclusive, eu fiz um post, eu vou ver se eu deixo no final da aula, tá bom? Senão eu vou tentar deixar o link dele, desse post, aqui na descrição. Essa semana eu tava gravando alguns conteúdos e eu precisava tirar novas fotos pro meu Instagram. Só que eram fotos mais pontuais, não era necessariamente, eu não queria e não tinha necessidade até então de eu ir num profissional, num fotógrafo profissional voltado para essa imagem, pro business. Então eu comecei a tirar minhas fotos, como eu sempre faço. Vai ter o dia que vai chegar, eu vou tirar minhas fotos profissionais lá no estúdio. Tô planejando esse dia, vou compartilhando com vocês aqui também, porque isso também faz parte da nossa imagem, principalmente no digital, que tem um grande impacto. Mas o que acontece? Eu tirei essas fotos e as fotos, gente, de verdade, ficaram maravilhosas, ficaram excelentes. Eu consegui transmitir o que eu queria, consegui ter um novo acervo ali de fotos para deixar nas capas do YouTube, ali nos posts do Instagram, para responder caixinha no Instagram. Isso é muito legal, é muito legal você ter esse acervo de fotos. E sabe como foi que eu fiz essas fotos? Com o celular, dentro do meu quarto, sozinha, porque até meu esposo, ele tava fora. Então eu falei assim, não, se não tem ninguém pra me ajudar, eu vou fazer sozinha mesmo. E consegui fazer. E depois eu gravei um reel super rapidinho, explicando, ensinando vocês como é que você consegue tirar fotos mais profissionais com o seu celular. Aí, ó, do seu quarto mesmo, ali pro Instagram você consegue postar e fazer a festa ali nos seus conteúdos. E vocês vão perceber que de todas as fotos que eu fiz, gente, se tiver 4, 5, assim, eu acho que eu fiz mais de 100 fotos. Mas é claro que a gente precisa fazer uma seleção. Mas assim, eu acho que foram pouquíssimas as vezes, umas 2, 3, 4 vezes no máximo, que eu fiz assim, com a mão fechada. E na verdade nem fiz assim, eu fiz outras poses, porque as poses também elas comunicam pro nosso inconsciente, pro inconsciente de quem tá vendo. Então eu usei isso ao meu favor. Mas de jeito nenhum eu parei. Vocês podem entrar no meu perfil no Instagram, vocês podem lá ver se eu tô mentindo, se eu tô falando bobeira, mas vocês podem ver que lá não tem essa foto com cara fechada e braços cruzados. Porque imagem profissional é isso? Imagem profissional não é isso. Vale, então você tá querendo dizer que eu não posso usar minha foto com o braço cruzado e a cara mais fechada? Não, claro que você pode. Mas isso também está comunicando algo. Inclusive, esse assunto de foto é tão interessante que lá no Instagram também, me sigam lá, porque assim, eu posto muitas coisas do dia a dia que vai além da imagem, sabe? Então quando eu faço uma coisa diferente, como foi nesse caso das fotos, eu dou dica pra vocês, eu tô sempre lá dando dicas de imagem e além da imagem também. Ai, Lari, não sei, eu quero tirar foto, mas eu fico meio insegura. E pra você perder essa insegurança de tirar fotos mais profissionais pro seu Instagram, primeiro é muito legal você ter referências. Então eu sempre busco no Pinterest e isso me ajuda bastante. O segundo benefício de você começar a tirar suas fotos mais profissionais, não tô dizendo que vai ter o mesmo resultado que um profissional, que não vai ter, tá bom? Mas o benefício de você fazer isso é que assim, quando você vai tirar a foto com o profissional, você já sabe que pose fazer, já sabe como é que você vai tirar a foto, você já tá mais relaxada, você já tá mais segura de você. Isso é muito bom. Diferente de quando você não tem prática nenhuma de foto e aí você vai tirar com um profissional e às vezes você não gosta do resultado e acha até que o profissional é ruim. E na verdade não é o profissional que é ruim, é você ou eu que estávamos muito inseguras. Então assim, é muito bom a gente começar a tirar nossas fotos para quando a gente chegar no profissional, a gente já tá lá relaxada, sabendo exatamente quais poses vão fazer. Bom, a imagem profissional é pra quem? Lembra que eu falei o que é imagem profissional? Que é a nossa imagem projetada pra nossa carreira, por isso imagem profissional. Ela é pra empresárias, profissionais que são autônomas, profissionais liberais, por exemplo, autônoma, a gente tem manicure, pedicure, design de sobrancelha, profissionais liberais a gente também tem. Além dessas, a gente tem nutricionista, gestora, professora de educação física,
profissionais que têm, digamos que um escritório. Então, por exemplo, dentista, psicólogo, às vezes professora que dá aula particular, tudo isso entra na imagem profissional. Também servidores públicos e pessoas que são empregadas pela CLT, como por exemplo no caso de executiva, quem trabalha em organizações privadas. Só que aqui, por que eu deixei servidores públicos e empregadas pelo CLT por último? Porque, principalmente, quem trabalha no serviço público tem a falsa ilusão da estabilidade no serviço público. Então, a pessoa, normalmente, ela não se arruma para ir trabalhar, porque ela pensa assim, já passei no concurso, não preciso me arrumar para ir trabalhar, tá tudo certo pela minha imagem, eu não vou ser mandada embora. Só que ela se esquece que muitas das vezes o cargo que ela ocupa, por exemplo, uma diretora, uma coordenadora, uma professora, ela precisa passar autoridade para as pessoas que estão sendo subordinadas a ela ou para os seus colegas de profissão, alunos e assim por diante. E aí a pessoa vai desleixando, vai descuidando da sua imagem e ela se olha no espelho e ela não consegue ver aquela profissional competente. Às vezes ela tem um jeito mais romântico, ela gosta de peças mais românticas, ela não consegue dosar isso. Resumindo, ela também não tem a técnica hack, ela não sabe equilibrar isso e quando ela se olha no espelho, ela não sente segurança e logo ela também não passa segurança para as pessoas que estão vendo ela. Então, eu deixei por último porque, infelizmente, muitas profissionais que trabalham com carteira assinada, trabalham na prefeitura mesmo, assim dizendo, são profissionais que às vezes acham que não preciso cuidar da minha imagem porque o meu emprego é estável, mas como diz o Flávio Augusto, eu gosto muito dele, estabilidade não existe. Então eu deixei por último, mas assim, é muito importante a gente se atentar, sabe? Eu tenho até um caso de uma seguidora que eu gosto muito dela e ela falou pra mim, ela falou assim, Lari, eu sinto que eu tenho eu gosto de muitas coisas românticas, meu estilo, né? Ela diz assim, meu estilo é mais romântico, mas quando eu vou trabalhar eu não sei dosar isso. Aí eu falei assim, me manda as fotos pra eu ver. E realmente, quando ela me mandou as fotos, ela não sabe equilibrar os elementos e realmente quando você olha pra ela, você não sente segurança, você não sente firmeza. E aí, ela é uma empresária, ela é uma profissional autônoma? Não, ela trabalha para uma empresa, se não me engano, privada, ou é na prefeitura, não sei, não lembro agora, para ser sincera, mas ela olha no espelho e não consegue ver segurança, ela não vê segurança, então logo ela também não consegue passar segurança para quem tá vendo ela. É muito importante essa questão da imagem profissional, sendo você empresária ou não. Bom, qual é a diferença da imagem pessoal para a imagem profissional? Digamos assim, tem Joana. Joana terminou o ensino médio. Tudo que Joana tá usando até então está relacionado à imagem dela pessoal. Mas Joana, ela entrou na faculdade e começou a estudar nutrição. Logo, a imagem dela não é só de uma estudante. É claro que ela pode ter uma imagem só de estudante, mas se ela quiser começar a alavancar os resultados dela, se ela quiser começar já a se posicionar com uma imagem de profissional, para até mesmo conseguir estágio, gente, imagem conta muito para essas coisas, tá bom? Se a Joana quiser fazer isso, ela vai começar a trabalhar a imagem dela. Logo, como Joana na vida pessoal, ela tem a imagem profissional e como nutricionista, ela usa a sua imagem profissional. Logo, Joana, como uma filha meiga, amada, uma boa amiga, tudo que ela usa ali é voltado para sua imagem pessoal. Já tudo que ela usa no ambiente acadêmico, no trabalho, isso é voltado, projetado para a imagem dela profissional. E aqui eu vou trazer para vocês um exemplo clássico de uma imagem profissional simples. A gente consegue ver aí, essa moça, eu acho que é muito antiga essas fotos dela. Ela tem fotos muito mais atuais, vou até mostrar pra vocês. Ela é linda, linda mesmo. Mas eu peguei duas fotos dela. Essa do lado direito com as listras mais grossas, a gente consegue ver que parece mesmo mais uma pessoa comum, mais uma estudante. Você olha pra ela e você não vê profissionalismo. Vocês concordam comigo? Do lado esquerdo ela tá ali com listras mais finas, vermelho, preto, tá mais, digamos assim, tá melhor vestida.
mas mesmo assim ela ainda passa algo muito mais good vibe, sabe? Não passa uma autoridade. Talvez você que está me assistindo não consegue nem ver tanta diferença assim, mas mais pra frente eu vou mostrar uma outra foto onde, como se ela fosse nutricionista, ela poderia usar esse look, poderia ter essa postura, que ela ia parecer muito mais confiante, muito mais profissional. Quando eu digo assim sobre uma das diferenças da imagem pessoal para a imagem profissional, é que na imagem pessoal você pode até se vestir bem, mas na imagem profissional você precisa ser intencional. E é exatamente isso que está escrito aqui. Na imagem pessoal você pode até se vestir bem, mas na profissional você precisa ser intencional. Isso porque o que acontece? A nossa imagem, ela tem o poder de despertar emoções e sentimentos. E aí quando você olha para essa profissional, ela não tá demonstrando pra você segurança, sabe? Ela só tá demonstrando pra você uma pessoa comum. Se fosse comparar entre uma profissional e uma estudante, ela tá parecendo muito mais uma estudante. Vocês concordam? Talvez não, mas agora vai fazer sentido. Olha a diferença. Do lado direito, ela de azul, vamos lá, ela de azul. Não parece que ela tá muito mais profissional? A imagem dela não tá muito mais segura? Agora, realmente, ela não tá parecendo uma profissional de nutrição, enquanto a do lado esquerdo está parecendo uma estudante de nutrição? E o que eu tô querendo dizer com isso? É que tem muitas profissionais que elas terminam a faculdade, encerra ali o ciclo da faculdade. Isso não quer dizer que você precise parar de estudar, pelo contrário, conhecimento constante, continue evoluindo, mas tem gente que não faz essa transição da imagem, de uma imagem de uma estudante para uma imagem de profissional. E mesmo sendo profissional, ela não consegue se olhar no espelho e ver essa profissional, porque a imagem conta e conta muito. E é uma coisa que eu sempre falo até pra vocês, né? A imagem, ela não vai vender só pra pessoa que está te vendo, ela também vai vender pra você. Ela precisa também passar segurança primeiro pra você se sentir segura e vender pra outras pessoas. Vamos continuar aqui, mas essa diferença eu acho que já deu pra vocês entenderem, né? Estudante versus profissional. Mas vamos lá, nesse caso aqui também, se ela tivesse com uma roupa, é claro que aqui ela tá usando o contraste dela ao favor dela, então na segunda foto ela tá até muito mais harmônica, mas olha como na primeira foto ela tá mais apagadinha, mais frágilzinha, mais meiguinha, mais menininha, enquanto na segunda foto ela tá mais mulher, ela tá feminina, mas ela tá parecendo mais, não tá parecendo frágil. Vocês conseguem sentir essa diferença? Isso é muito importante, porque às vezes, sem saber, a gente só vai usando aquelas cores candy colors, que vão passando aquela sensação mais suave, não passa firmeza pra pessoa que tá vendo a gente, não passa segurança. Então é muito importante a gente também ver o contraste daquilo que a gente tá usando, combinado? E aí, vocês podem perguntar, Lari, mas qual é o benefício da gente ter uma imagem profissional que vende? Vou contar pra vocês agora, só que os benefícios, eles são inúmeros. São tantos que eu dividi por categoria profissional, digamos assim. Se você é uma empresária, você com certeza você vai ter mais segurança frente a fornecedores e clientes. Sabe aquela empresária que vai negociar alguma coisa e os fornecedores fazem ela de besta, os clientes fazem ela de boba, e por mais que ela tente ser firme na voz dela, a imagem dela quando ela chega... Eu acho que tem profissional, empresário, assim, me desculpa, assim, ser bem sincera, que quando entra na loja, o fornecedor já, vamos colocar o preço lá em cima pra ela, porque essa daí é bobinha. Mas se você entra com uma imagem mais segura, com uma imagem mais firme, provavelmente eles não vão fazer isso com você. Então, a sua imagem, ela tem esse poder de vender, e esse é um excelente benefício caso você seja uma empresária. Você passa mais segurança para os seus fornecedores e para os seus clientes. Inclusive, essa segurança também está relacionada à questão do desconto. Muitas das vezes você passa uma imagem tão não profissional, tão relaxada, tão desleixada, que o cliente te faz de gato e sapato, vive pedindo desconto, vive te fazendo de besta, te fazendo de bobo. Mas quando você ajusta a tua imagem, passa mais segurança pra si, age também com mais segurança, acabou a era do desconto, isso eu posso te garantir. Outro benefício é a venda por aspiração. Essa eu sempre falo com vocês, sempre falo. Que é quando o seu cliente vê em você aquilo que ele gostaria de ser. Então ele compra de você não só pelo que você vende, e sim porque ele quer ser como você. Gente, o que eu vou falar aqui agora é sério, tá bom? Não tô querendo discriminar
nem pessoa por ser magra demais, igual o meu caso, ou pessoa por ser gordinha demais, está acima do peso, não. Mas uma coisa real, nós tendemos a comprar de pessoas que nós vemos o resultado. Então, por exemplo, é difícil você comprar de uma nutricionista se ela está acima do peso, porque não é congruente, entende? Você olha e você fica, não, mas se é igual, por exemplo, um médico que fuma. A gente olha assim e fica, não faz muito sentido, porque se ele te inspira, se ele fala pra você cuidar da tua saúde, mas ele fuma, não faz muito sentido. E essa também faz parte da venda por aspiração. Ou seja, você ter a imagem que o seu cliente gostaria de ter. E sempre que eu falo imagem, não olha, gente, só para a questão da roupa. Lembra de todo o acrônimo MEU. Todo ele envolve a tua imagem, tá bom? Um outro benefício de você ter uma imagem profissional que vende é que a tua imagem, ela posiciona o teu preço. Como assim, Lari? É simples. É só você pensar, por exemplo, num bolo de padaria simples, voltado até mesmo para um café da tarde. É claro que os objetivos são diferentes, mas vocês vão entender. Quando você olha para aquele bolo mais com cara de café da tarde, você até aceita pagar 15, 20 reais nele. Mas se, por exemplo, a vendedora vem para você e fala, esse bolo é 70 reais, você vai olhar e vai ficar tipo, nossa, é caro. Por quê? Porque a imagem daquele bolo está posicionando, ancorando o preço dele para onde? Para ser 15 reais. Agora, se você olha, por exemplo, um bolo que ele tá todo confeitado, todo chiquetoso, e a vendedora vem e fala, esse bolo tá 20 reais. No mínimo, você vai achar que o bolo tá estragado, ou que venceu, ou que tá prestes a vencer, alguma coisa do tipo. Porque a imagem desse bolo, a decoração desse bolo, tá posicionando o preço dele lá pra cima. E a mesma coisa acontece com a nossa imagem. Tem coisas que a gente usa que ancora a nossa imagem, ancora o nosso preço lá pra baixo. Coisas que a gente usa que o nosso potencial cliente, ele olha pra gente e fala, não, eu não aceito pagar caro pra ela porque a imagem dela nem me vende isso. Já tem outras empresas, já tem outras pessoas que ancoram a imagem dela com o preço de ser mais caro. A gente tem exemplo, por exemplo, de influenciadoras ou profissionais que usam o quê? Chanel, que usam Louis Vuitton, porque são coisas mais caras. Então, quando elas usam essas coisas mais caras, elas estão automaticamente posicionando o preço delas lá pra lua, entendeu? Não sei se vocês conseguiram compreender, mas eu espero que sim. E o outro benefício é a conversa não verbal com o seu cliente ideal. Lembra que eu acabei de citar para vocês o exemplo de profissionais, empreendedoras que querem vender alto ticket, então elas usam também coisas de alto ticket. Elas não estão falando, eu quero vender para pessoas de alto ticket. Não, essa conversa não verbal ela tá fazendo por meio dos símbolos que ela tá usando na imagem dela. São vários benefícios, mas eu exemplifiquei esses 4, no caso, para empresárias. Já se você é uma profissional liberal, e aí profissional liberal a gente pensa em nutricionista, professora de educação física, laceira, diarista, professora particular. Nesse meio, a gente consegue ver que essa imagem que vende, ela consegue passar mais segurança para os pacientes. Até mesmo a gente pensa num médico que ele tem lá um consultório. Se ele tá ali bem apresentável, o cliente ele vai se sentir mais seguro para ser atendido por ele. Agora, se você entra numa sala de médico e ele acabou de chegar da cirurgia, tá lá cheio de sangue, ele, ai, desculpa, eu cheguei atrasado. Você vai olhar assim, você vai ficar, não faz muito sentido, não te passa a segurança, sabe? Então, um dos benefícios é você passar a segurança pro seu cliente. Até mesmo porque você também passa mais profissionalismo. Lembra do exemplo da Joana que eu dei anteriormente para vocês? A diferença de uma imagem profissional para uma imagem de estudante. Então, imagem de estudante a gente imagina o quê? Jeans, moletom, aquela coisa malha, aquela coisa toda mais estudante mesmo, mais à vontade. Enquanto uma imagem mais profissional, ela tá usando mais tecido plano, alfaiataria. Quando ela usa o jeans, é um jeans mais inteligente. Quando ela usa uma malha, é uma malha do poder. Então, tem toda essa diferença. Outra coisa também, outro benefício que eu falei pra vocês, que são vários, então aguenta aí, é em relação ao aumento da percepção de valor. Ou seja, se você vê
uma pessoa, com uma profissional com uma imagem de estudante, você nem dá tanto valor assim, porque você não imagina que é uma profissional. Mas quando você vê essa pessoa bem vestida, comunicando segurança pra você, você já tem uma maior percepção de valor em relação a essa profissional. E por consequência, você não precisa ficar se explicando tanto assim, o que é maravilhoso. Lembra que eu falei pra vocês? Não vou usar esse mesmo exemplo, vou pegar um outro exemplo também de uma marca de luxo, a Chanel. A Chanel, ela precisa falar eu sou de luxo? Não, porque as cores que ela usa, a tipografia que ela usa, as imagens que ela usa, a trilha sonora que ela usa, tudo que ela usa, ela não precisa explicar que ela é cara. Simplesmente a imagem dela já deixa isso muito claro pra quem tá vendo. Eu sigo uma moça que ela tava até falando assim: quando eu era pobre, porque hoje ela é muito rica, né? E ela fala assim: quando eu era pobre, eu nunca entrei na Chanel, porque eu sabia que era de rico. E ninguém nunca precisou me falar que a Chanel era de rico. Tava ali na cara. Hoje que eu sou rica, eu posso ir lá e comprar uma bolsa da Chanel. Mas ninguém precisa me falar, olha, Chanel é só pra rico. Não, porque isso fica muito visível. Então, você acaba não precisando se explicar tanto. Um outro benefício, já se você é uma servidora pública ou é uma empregada pela CLT, é a maior coerência entre a sua fala e a apresentação. Sempre pensa, quando você entra numa sala para apresentar uma reunião de pais, algo do tipo, você não tá falando ainda, você só tá vendo, as pessoas só estão te vendo, desculpa. Então, quando você abre a boca para falar, elas conseguem ver a coerência, a firmeza na sua voz, o profissionalismo, e isso tudo ela já conseguiu sentir, os pais já conseguiram sentir quando o quê? Quando você entrou pela sala. Uma coisa que eu quero sempre deixar claro é que você passar autoridade, passar firmeza é diferente de você ser arrogante, é diferente de você ser grosso, tá bom? Então, aqui eu ensino vocês a passarem firmeza, segurança pro seu cliente. Quem é que não gosta de se sentir seguro com o profissional? É isso que eu quero ensinar pra vocês. Não estou falando que vocês têm que ser grossos, jamais, combinado? Outro benefício é a segurança de você e da sua comunicação. Lembra da coordenadora que eu trouxe o exemplo para vocês? Muitas das vezes eu imagino, na verdade, porque isso já aconteceu comigo, que você se olha no espelho e você não consegue se sentir segura da sua imagem porque você não vê segurança no que você está passando. Logo, é como se fosse um efeito dominó. Pensar o dominó. Sabe quando a gente bate um e sai caindo todo mundo? Você não se sente segura, você pode acabar andando encurvada, você pode acabar prejudicando todo o restante da sua comunicação, porque você saiu insegura. Então, o benefício de você ter uma imagem profissional que vende é você ter mais segurança primeiro para si, para depois passar para os outros. Gente, melhora a autoconfiança, porque é diferente de você sair na dúvida do que, nossa, o que será que eu tô comunicando? Será que eu tô muito infantil? Será que eu estou adequada para esse ambiente? Nossa, será que o cliente gostou da minha apresentação? Será que minha roupa tá adequada? Isso não acontece quando você tem uma imagem profissional que vende. Você melhora a sua autoconfiança porque você sabe exatamente aquilo que você está comunicando. E um outro benefício que eu sei que isso todo mundo vai receber depois que tiver uma imagem que vende, e quem é que não gosta, né? É receber elogios. E tem uma diferença entre você ser elogiado pelo que você está combinando e você ser elogiado pelo que você está comunicando. Vai sair, eu não sei se vai sair ou se já saiu, uma análise da Malu Perini. Eu vou deixar o link aqui nos cards, se já saiu, se não, fica de olho, a análise da Malu Perini, onde eu mostro pra vocês a diferença de quando ela era elogiada. Porque ela simplesmente se vestia bem, então as pessoas elogiavam a roupa, e quando ela começou a se vestir de forma intencional, que as pessoas começaram a elogiar a comunicação dela. Não vou dar mais spoiler, mas vocês vão gostar bastante. Procurem lá, análise da Malu Perini. Eu vou falar sobre isso aqui também. Bom, se você é uma estudante estagiária, a tua imagem ela vai aumentar a tua possibilidade de conseguir uma vaga de emprego. E sim, a imagem conta muito pra isso. E nesse caso, eu quero até deixar claro pra vocês que a tua imagem ela não tem poder de fazer milagre. A tua imagem potencializa aquilo que você é. Então não adianta você querer fazer um trabalho mal feito. Aqui em São Paulo, minha avó, minha família, assim, as pessoas daqui, elas chamam, não adianta você querer fazer um trabalho de porco, sabe?
Então não adianta você querer fazer um trabalho mal feito e você querer ganhar glória por isso só porque a sua imagem tá ali perfeita. Não, gente, imagem não faz milagre, imagem potencializa aquilo que você é. Outro benefício é você ter segurança de si e também segurança da sua comunicação, e você tem destaques dos demais. Você é fora do comum. Por que fora do comum? Porque se a gente for parar pra pensar, a maioria dos estudantes, a maioria dos estagiários, eles se vestem como moletom, malha, jeans skinny, tênis branco, tênis, aquela coisa super básica. E quando você é uma estudante, que você já começa a prestar atenção na tua imagem, você já começa a se diferenciar dos demais. E aqui, vocês perceberam que para cada profissão eu trouxe, eu linkei, né, um benefício de verde. E eu acho que esses são os maiores benefícios dos 4. Esse que tá de verde, pra mim, é sempre o maior benefício daquela categoria. No caso da empresária, o maior benefício que eu acho é que ela vai posicionar, a tua imagem vai posicionar o seu preço. Se você é barata ou cara. Sim, imagem posiciona. Para profissional liberal, ele vai aumentar a percepção do seu valor. Ou seja, o seu cliente ele vai estar mais disposto a não só pagar mais, mas ele vai olhar para você e falar: caramba, eu acho que o serviço dela vale muito. Será? Ou seja, quando você falar o seu preço, ele vai falar: caramba, que barato, porque ele já teve uma percepção que o teu valor era muito acima. Se você é servidora pública, empregada da CLT, executiva, como eu sempre falo pra vocês, a segurança de si e da sua comunicação. Gente, nada melhor do que você sair segura do que você está comunicando, do que você está passando para as pessoas em uma reunião, para fechar novos contratos, para representar a sua empresa. Segurança de si e da sua comunicação. E se você é estudante estagiária, você acaba tendo um destaque dos demais. É fora do comum, literalmente, porque ninguém se arruma assim. E o benefício mútuo. O que é o benefício mútuo? É o benefício que todas essas profissões, todas essas pessoas, essas categorias que eu falei pra vocês, elas vão ter de benefício quando elas têm uma imagem profissional que vende, que é ter um guarda-roupa funcional. Isso eu falo muito lá no Instagram, eu mostro pra vocês peças que, gente, de verdade, eu uso de diversas formas e não fica parecendo que tá repetida, sabe? Ou seja, meu guarda-roupa, ele é funcional. Você faz as pazes com o espelho. Nada melhor do que você recuperar a sua autoestima, sabe? Você olhar pra si e falar: caramba, nossa, eu gosto do que eu vejo, sabe? E tem muitas mulheres que elas simplesmente relaxaram, que elas simplesmente não gostam mais do que elas veem. E quando você tem uma imagem profissional que vende, você sabe exatamente o que você usa pra comunicar aquilo que você quer. Então você olha no espelho e você se sente bem com o que você vê. A gente também tem muitos estudos que comprovam, sabe, o poder da imagem até para recuperação de doenças. Então, às vezes a pessoa tá lá mais cabisbaixo, tá lá mais depressivo, e tem roupas que elas podem potencializar a sua imagem, perdão, não é só a roupa, a sua imagem ela pode potencializar o seu quadro depressivo, como ela também pode melhorar a sua recuperação, sabe, a sua melhora ali. Então, assim, quando a gente fala de imagem, eu não tô falando assim de você seguir a moda, de você só saber combinar, de você olhar pra si e gostar do que vê, sabe? Eu realmente fico muito emocionada com isso, porque eu sei que uma imagem que vende jamais, nunca mesmo será sua roupa. Um outro benefício é a valorização do seu corpo, porque você, na imagem que vende, eu sempre ensino pra vocês vocês entenderem como é o corpo de vocês, a estrutura. Então, se você não gosta, por exemplo, do seu quadril que é muito largo, você tem várias estratégias que você pode usar para diminuir ele, para esconder ele, para evidenciar outra parte. Ou seja, você vai valorizando o seu corpo de acordo com o que você mais gosta nele. É muito legal também porque estimula a sua criatividade. Tem muitas profissões que elas exigem criatividade da gente, como por exemplo, esqueci o nome agora. Como é, gente, aquela profissão que é um publicitário, pronto. Como é o caso dos publicitários. Quando você usa uma roupa colorida, isso vai estimular ainda mais a sua criatividade. E conforme você vai todos os dias usando roupas, fazendo combinações diferentes, prestando atenção no que você está comunicando, cada vez mais isso vai deixando o seu cérebro alerta e você cada vez vai ficando mais criativo. É muito legal. Um outro benefício é que as cores, ela vira a tua praticamente melhor amiga. Tem muita profissional que hoje só usa preto e branco, e não é porque gosta só do preto e branco, é porque ela não sabe combinar com colorido, não sabe usar o círculo cromático, não sabe usar as cores a seu favor, não sabe o que as cores comunicam. Então, quando você tem uma imagem que vende, você
Nossa, de verdade, as cores, elas viram literalmente a tua melhor amiga. Uma coisa, um outro benefício, gente, é muito benefício, eu vou falar rapidinho aqui. Um outro benefício é evitar ruídos na sua comunicação. Ou seja, quando a pessoa ela olha pra você, o que ela acha de você é exatamente o que você é e não o que você não é. Sabe aquelas pessoas que elas falam, nossa, eu achava que você era tão metida, mas você é tão legal? Só que, para comigo pra pensar. Quando ela achou que aquela fulana, ela era metida, qual foi a conclusão que ela teve? Ela era pelo que ela viu, ou seja, houve um ruído na comunicação. O que ela estava passando com a imagem dela não era o que de fato ela era. Então, quando você tem uma imagem profissional que você vende, você evita esses ruídos na comunicação. Você é uma excelente profissional? Então, a partir da tua imagem, você consegue passar isso para quem tá te vendo. É incrível, né? Fala sério. E outro benefício mútuo, gente, esse daqui é maravilhoso. Quando você tem uma imagem profissional que vende, ou seja, você consegue usar a tua imagem profissional com intenção, você tem muitos respingos na sua imagem pessoal. E eu digo isso, gente, de mim mesma, vocês sabem que eu sou casada. Então, eu sempre quando eu ia sair, gente, parecendo que eu tava indo trabalhar. Por quê? Porque eu simplesmente me vestia bem, eu não era intencional. Então, eu não conseguia até ter o meu lado feminino mais aflorado, se assim eu posso dizer. Porque a minha imagem era toda mais dura, era toda mais engessada. E hoje, quando eu saio, gente, é outra coisa. Eu consigo ser mais feminina, eu consigo passar mais... que eu sou mais romântica, sabe? Então eu acho que até as coisas fluem melhor. A nossa imagem, gente, ela tem um poder surreal. E os respingos na imagem pessoal é maravilhoso. Bom, como eu disse pra vocês várias vezes, imagem não faz milagre. Ela potencializa, ela dá voz e ela abre portas. Mas se você tá achando que eu vou aprender a comunicar para as pessoas acharem que eu sou uma melhor profissional, mas você não é uma excelente profissional, você faz as coisas relaxada, a imagem, ela não vai estar de acordo com aquilo que você realmente é. É como se fosse assim, uma hora a casa vai cair, sabe? Seja uma excelente profissional e potencializa, e usa a tua imagem para potencializar aquilo que você já é. Nunca se esqueçam disso, tá bom? E a função da imagem também é alinhar as suas competências à sua imagem. Inclusive, eu deixei essa foto aqui, depois vocês pesquisem essa capa aqui, tá bom? Lá aqui nos vídeos aqui no YouTube. Porque é uma análise que eu fiz da Valesca e ela fala exatamente sobre isso. Que ela se vestia bem, mas ela queria que as pessoas vissem a competência dela. Só que ela só se vestia bem. Então ela começou a ficar obcecada em passar credibilidade e autoridade através da imagem dela. Ela já era uma excelente profissional, como ela é até hoje, mas ela não tinha a imagem dela alinhada com as competências. Gente, essa análise da Valesca tá incrível. Vocês não podem perder. Eu não vou dar mais spoiler aqui. Depois, se vocês quiserem, só procurar essa capa aqui pelo YouTube que vocês vão encontrar. Só que vocês podem me perguntar, Lari, qual é o jeito certo e o jeito errado de eu usar a minha imagem profissional ao meu favor? Será que eu tô fazendo alguma besteira? Será que eu tô fazendo alguma coisa errada? Eu vou falar isso pra vocês agora, peraí. Primeiro, o jeito errado é você usar a cartilha de internet sem o seu contexto. Sabe aquela blogueira nada contra, porque eu também já fiz muito vídeo assim quando eu falava sobre moda, que fala assim, você precisa ter um blazer. Só que qual é a cor do blazer? Muitas blogueiras, digamos assim, elas já indicam logo blazer preto, mas será que o blazer preto é o ideal pra você? Será que o blazer preto é o ideal pra tua imagem? Você tem que saber o seu contexto, tá bom? Outro jeito errado, apenas se vestir bem. Gente, é um mantra meu. A gente não tem que se vestir bem, a gente tem que se vestir de forma intencional. Então, se você se vestir bem, as pessoas vão elogiar o quê? A sua roupa. Vão falar, nossa, como você tá bonita, nossa, que lindo. Mas quando você se veste de forma intencional, as pessoas elogiam a sua comunicação. Nossa, que poderosa. Nossa, menina, que séria. Nossa, que imagem, que imagem mais firme, sabe? Então, até os elogios mudam. E o jeito errado é você levar em consideração apenas o seu gosto e não levar os objetivos que você quer alcançar. Lembra que eu falei pra vocês, gente, que imagem pessoal para imagem profissional
Tem diferença? Na imagem pessoal, você pode usar absolutamente tudo que você gosta. Já na imagem profissional, no ambiente de trabalho, ali na sua carreira, você não pode usar só o que você gosta, você precisa usar elementos que eles vão te ajudar a chegar onde você quer chegar. E esse é um erro que muita gente faz mesmo, porque acaba só usando o que gosta. Então, no caso dessa coordenadora, que é minha seguidora, ela gosta muito de coisas floridas, ela gosta de coisas mais românticas, né, na verdade. Então, ela usou esse gosto pessoal dela na imagem dela profissional e ela não consegue passar credibilidade, não consegue passar firmeza, não consegue se sentir segura e passar essa segurança para os subordinados dela. Olha que interessante. Já se ela deixasse um pouquinho os gostos dela de lado, isso eu entendo porque tem muita gente que não sabe essa diferença mesmo da imagem pessoal para a imagem profissional. Se ela deixasse um pouquinho os gostos dela de lado, ela conseguiria dosar melhor o gosto com aquilo que ela deseja comunicar. É muito interessante. Então, um jeito hiper errado é você levar em consideração só os seus gostos e não os objetivos que você quer alcançar. Falei sobre o jeito errado, agora vamos falar sobre o jeito certo de você usar a sua imagem profissional. Primeiro, você nunca usa sua imagem profissional aleatoriamente. Você precisa ter um objetivo. Onde é que você quer chegar? Lembra, a sua imagem ela pode te ajudar a chegar lá. Eu quero te ajudar a chegar lá. Então, saiba onde é que você quer chegar. O segundo é você se conhecer. E parece que é uma coisa muito boba, né? Parece que é uma coisa muito besta, mas não. Saber onde você quer chegar envolve você se conhecer. Saber quem eu sou. O que eu tô fazendo? De onde eu vim? Pra onde eu vou? Brincadeira, gente, mas é muito importante a gente se conhecer, também conhecer os nossos gostos. Porque quando eu falo pra vocês que na imagem profissional a gente não usa só o que a gente gosta, e sim, coisas que vão ajudar a gente a chegar no nosso objetivo, isso não quer dizer que você vai só usar coisas que você não gosta. Nossa, meu Deus do céu, vai ser um sofrimento. Não, é uma coisa legal, é uma coisa divertida. A gente pega um pouco dos seus gostos, mas aquilo que você precisa, faz uma misturinha ali, coloca as técnicas certas e com certeza você tem uma imagem profissional que vende. E o outro jeito certo é você conhecer as técnicas e aplicar, só que não são as técnicas para tua imagem pessoal, lembra? Porque na imagem pessoal você simplesmente está se vestindo bem. Na imagem profissional você precisa usar a tua imagem de forma intencional para gerar a emoção que você quer passar para quem é subordinado a você, ao seu cliente, aos seus fornecedores e assim por diante. Então você vai conhecer as técnicas certas da imagem profissional e você vai aplicá-las. Esse é o jeito certo, combinado? Vamos lá então, porque a gente já tá acabando, né? Como é, Lari, que eu faço isso? Primeiro, nunca se esqueçam, elementos conectam. Então lembra quando eu falei pra vocês que pessoas que vendem produtos e serviços de alto ticket, mas assim, gente, quando eu digo alto, nesse caso, eu não tô falando de R$1.000 não, tá? Eu tô falando assim de 5, 6, lá pras conchunchunhas, daí pra lua. O que elas fazem? Elas usam elementos do alto ticket para vender para essas pessoas. Então, bolsa da Chanel e roupas e acessórios, coisas do alto padrão mesmo. Quando a pessoa vai vender para um público que não é de alto ticket, ela também usa outros elementos, tá bom? Outras coisas que vai te ajudar a ter essa imagem profissional que vende é você usar as linhas e as formas ao seu favor. Gente, linhas e formas é literalmente o poder. Eu escrevi aqui, é o poder, e realmente é. Porque é a partir das linhas e formas que o nosso cérebro ele vai processar a imagem que ele tá vendo. Então, assim, quando você então usa a linha e a forma de forma correta, aquilo que o cérebro processa é exatamente aquilo que você já desejava comunicar. É legal, né? E a outra coisa, um outro como é usando a CNV. Gente, CNV eu coloquei aqui, ó. CNV grita e grita mesmo. CNV é a sua comunicação não verbal. Ou seja, não adianta você falar mil conchunchunhas se na verdade, antes da pessoa te ouvir, ela está te vendo. Então, cuida da tua imagem, da tua postura, sabe, antes de você chegar na oratória, antes de chegar no falar, lembra do acrônimo meu. Antes você tem os seus módulos e depois você tem a sua estética. E lá pro final você tem a sua oratória. Ou seja, CNV é a comunicação não verbal. Quando você fala, você já está sendo verbal. Você já está verbalizando. Logo, não é disso que a gente está falando. A gente está falando dos seus modos e da sua estética. Combinado? Eu espero muito que vocês tenham gostado dessa aula. Nossa, ficou bem completa, né? Gostei bastante. E não se esqueçam, a minha missão aqui é fazer você ter uma imagem profissional que vende. Um beijo e até a próxima.